Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 13. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra viva, santa y eficaz. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón para entender y para recibir, para practicar, para que eso caiga como una revelación en nuestros corazones, Señor. Para que jamás podamos dejar de lado esta semilla, sino que, o más bien que nosotros podamos ver el fruto de ella en nuestras vidas. Essa é minha oração, Padre. Toda distração nosotros la cancelamos, rechazamos em nome de Jesus. Estamos enfocados em lo que Tu quieres hacer, Senhor. Nuestra vida es tuya, nuestra mente es tuya, nuestro corazón está preso a Ti, Senhor, en esta noche. Habla a nosotros. E esta é nuestra oração em nome de Jesus. Amém e amém. Mira, eu quero empezar destacando aqui el verso 13. El versículo de número 13, que vai dizer assim: por lo tanto, pónganse toda a armadura de Deus, para que quando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Esta última expressão me saltou a los ojos. Resistir hasta el fin con firmeza. Eu vou repetir uma vez mais isso. Resistir hasta el fin com firmeza. La misma versión de la Biblia en portugués, yo estoy leyendo en la NVI, y esta misma versión en portugués yo voy a intentar traducir de la versión en portugués, porque dice así: por eso vistan toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y permanecer. Aí hay una palabra en portugués que es la palabra inabalável. Puedes falar comigo? Vamos aprender português? Diga: inabalável. Perfeito su português. Já sabes falar. Sim ou não? Diga uma vez mais: inabalável. Inabalável. Depois de haverem hecho todo. Sabe, e em português, esta palavra inabalável, nós la usamos bastante e la vemos bastante na Bíblia. Inabalável significa fijo, ou algo que está firme, ou algo que está profundamente arraigado. ¿Se acuerda que na última prédica nós falamos sobre lo que é estar arraigado na palavra? Sabes, como raízes de árbol que começou já a entrar em el suelo e nada, absolutamente nada mais é capaz de quebrar-se-lo ou de quitar-se-lo de aí. É impossível, é inabalável. E eu fui a buscar a tradução que é mais usual em espanhol e encontrei duas palavras para traduzir o que é inabalável em português em el sentido que nós falamos. Inabalável é a palavra inquebrantable. Pero também pode ser uma outra palavra também que a mim me gostou e assim eu puse o tema desta prédica, que é a palavra inamovible. Então é como se ele estivesse dizendo assim: por isso vistam toda a armadura de Deus para que puedan resistir em el dia malo e
permanecer inamovible después de haberem hecho todo. E a palavra inamovible em espanhol, ela significa lo que não se puede moverse ou cambiarse. É algo que está fijo, é algo que está permanente, é algo que não se rompe, é algo que não se mueve, é algo que está completamente arraigado. Então, quando leemos de novo o versículo 13, enfocado nesta palavra, o entendimento que eu tenho é que a armadura de Deus citada por Pablo em Efésios são verdades que há que estar firmes e estabelecidas, fijadas e arraigadas em nossos corações, para que podamos permanecer firmes na caminata. Há algo aqui comigo? Quantos desejam permanecer firmes na caminata com o Senhor? O que Pablo está dizendo é: eu vou começar a falar com vocês sobre algumas verdades, e que estas verdades elas vão fazer com que vocês resistam ao dia malo, pero também se estas verdades estão arraigadas em el coração de vocês, vocês não serão movidos de onde vocês estão. Ustedes van a permanecer firmes, pero mis hermanos, si la palabra de Dios habla que nosotros entendiendo estas verdades, nosotros vamos a estar fijos en este proceso, fijos en este camino. Eso significa entonces también que si nosotros no estamos firmes en estas verdades, es posible que a cualquier momento nosotros vamos a salir del camino que no deberíamos haber salido. Se nós não estamos arraigados a lo que Pablo está falando aqui, é muito possível que alguma adversidade a la mitad del camino vai ser capaz de sacar-nos do lugar donde não deveríamos haber salido. E eu não sei você, pero eu não quero ser sacado deste lugar de comunhão com Deus. Eu não sei você, pero eu quero permanecer firme hasta o final. Eu quero que minha relação com Deus seja de glória em glória, apenas cresça. E não que eu me quede aqui e de repente eu já não estou, e de repente eu quero regressar, não tenho forças e já... Alguém já viu isso em algum lugar? Sim ou não? Não, eu não quero. Eu quero, Senhor, eu quero estar firme contigo, Senhor. Depois que te conheci, depois que entrou em minha vida, depois que entraste em minha vida, eu jamais fui a mesma pessoa. Tu me has hecho um novo homem, uma nova mulher. Tu cambiaste minha suerte, tu cambiaste meu futuro, tu cambiaste minha perspectiva, Senhor. E eu jamais quero sair desta realidade. Eu quero estar firme contigo todos os dias. Mis irmãos, sabe por que eu creio que estamos sendo levados a predicar sobre isso? Porque eu creio que de verdade é o que nós desejamos, porque senão não estaríamos aqui. Senão não era necessário estar aqui, podíamos estar em qualquer lugar neste momento. Podíamos estar descansando de um dia de trabalho, podíamos estar fazendo qualquer coisa, tomando um helado, ou comendo alguma coisa, pero estamos aqui porque estamos buscando do Senhor. Senhor, eu quero permanecer firme, Senhor. Eu quero sair de lo que estou vivendo, eu quero crescer em Ti, eu quero ver mais, eu quero conhecer-te mais. Eu quero viver o propósito que Tu tienes para minha vida, eu quero ser usado por Ti, Senhor. É por isso que nós estamos aqui neste lugar, minha irmã. É por isso que nós estamos aqui. Então, eu quero falar um pouquinho sobre quais são estas verdades que Pablo está dizendo, que são importantes para estar arraigadas em nós, para que nós não vengamos a cairnos, ou para que não vengamos a desviar-nos ou a perder-nos a la mitad del caminho. Minha gente, é óbvio que a armadura de Deus, Pablo está usando de uma maneira ilustrativa, sim, não é literal. Você não vai caminhar em la calle amanhã, despertar-se e poner um casco de la salvação. Você não vai poner um cinturão ou uma coraça e vai sair em la calle amanhã dizendo assim: não, é porque eu vesti a armadura de Deus.
Ele está usando uma ilustração, uma figura, para falar de lo que são estas verdades, algo que para eles en este tempo, assim como Jesus lo hacía muito, algo que para eles en este tempo seria uma ilustração para um conhecimento mais rápido. Então ele tomou partes de uma armadura dentro de um contexto onde se via estas armaduras todo o tempo, para poder dizer, mira, estas verdades que nós temos que estar completamente puestos de ella e não deixar ella em nenhum momento. Eu vou a ilustrar, por exemplo, com este soldado ou com estas armaduras. Então não é a parte da armadura lo que nos vai proteger, é lo que cada parte significa. É o que está aí escrito em cada parte, que nós não podemos deixar que isso se pierda em nós. E em primeiro lugar, Pablo empieza dizendo sobre o cinturão de la verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer assim: mantenha-se firmes. Deixa eu ler em espanhol. Por lo tanto, mantenham-se firmes, ceñidos com o cinturão de la verdade, protegidos por la coraza de justiça. Então, em primeiro lugar, o que Pablo está falando é sobre o cinturão de la verdade. Pero déjame tomar la ilustración de Pablo para poder traer algo para nosotros también de una ilustración. Es interesante que si miramos una armadura, donde algunos estudiosos van a decir que es el ejemplo de armadura para este tiempo, ellos van a decir que el cinturón era una parte importante de la armadura. ¿Por qué era una parte importante de la armadura? Porque el cinturón, además de en el cinturón, muchas veces está cargando armas que ellos necesitan, una espada o algo. El cinturón es lo que está sosteniendo de manera firme otras partes de la armadura. Entonces, no tener el cinturón bien puesto, bien ubicado y bien firme, él también puede dejar flojo lo que son otras partes de esta armadura. Y lo que Pablo está diciendo, que este cinturón que mantiene todo firme es la verdad. ¿Están aquí conmigo? Verdad. A palavra de Deus vai dizer allá em Juan capítulo 14, versículo 6, vai dizer: respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ele está dizendo: yo soy la verdad. Em Juan capítulo 17, versículo 17, vai dizer, Jesus vai dizer: santifica-los em la verdad, tu palavra es la verdad. E não há verdade que podamos viver fora do Evangelho se não é enfocado em la persona de Jesus e em la palavra que é Jesus. Quantos estão aqui comigo? É isso que vai manter todas as outras partes firmes em nós. E se nós de repente salimos do enfoque que é Ele, já não começamos a perder-nos aí. O primeiro entendimento que ele está trazendo para nós é que todo é de Ele, todo vem de Ele e todo vuelve a Ele. Que todo o que estamos fazendo neste lugar, mis hermanos, tem que ver com Ele. Ele é o principal, Ele é o motivo por que nós estamos aqui. Ele é o motivo de nossa salvação e Ele é o motivo de nossa espera, porque Ele vem por nós. Todo é para Ele. E se nós perdemos este enfoque que todos é para Ele, começamos a aflojar-nos em todos os demais. Se começamos, por exemplo, a mirar a nós mesmos e nossos próprios interesses, apenas algo já está quedando fora de lugar. Pero outra enseñança que eu saco de aí, eu vou ser bem rápido em isso, pero outra enseñança que eu saco de aí é que todo lo que Deus hace, mis hermanos, todo lo que Deus hace, Ele vai trazer para a luz, para a verdade. Deus não trabalha em las mentiras. Ei, estão aqui comigo? Todo lo que Ele hace vai ser em la luz, em la verdade. Eu estava mirando esta semana
Una mujer que estaba, un pastor de nuestra iglesia, el hijo del pastor de nuestra iglesia habló como estas cajitas de preguntas en Instagram. Y una mujer habló como algo así: pastor, mi esposo, yo me di cuenta de mi esposo traicionándome com outra persona, e eu estou tão triste com isso, porque foi permitido isso em minha vida, se eu orei tanto. Esta foi a pergunta dele, e ele respondeu: minha irmã, assim é, porque você orou, Deus te mostrou. Estão aqui porque todo lo que Deus hace, em primeiro lugar, é tirar luz a la situação, verdade a la situação. A vezes nós estamos orando para Deus esconder. Deus, não me haga saber, por favor. Oh Deus, não, meu Deus. Não, minha irmã. Em primeiro lugar, que Ele vai mostrar é como estamos. Plá! Qual é a realidade? Se tu queres, tu não, perdão, mas se alguém quer viver enganado toda a vida, a última coisa que tem que fazer é buscar a Ele, porque Ele vai atrair a luz. Então, quando começamos a buscá-lo, quando começamos a deseá-lo e quando começamos a poner nossa vida delante de Ele, meu irmão, Ele vai começar a tirar luz sobre coisas não apenas ao redor de nós, sino que principalmente dentro de nós. Há alguém que se identifica aqui? Meu irmão, quando eu era adolescente, eu já contei isso aqui, mas quando eu era adolescente, minha habitação, eu tinha uma habitação, minhas irmãs tinham a de ella, e elas não podiam entrar em minha habitação, jamás, era muerte. E minha habitação, minha irmã, eu me creía deportista, então eu não me mantinha em la casa, e às vezes eu chegava em la casa, eu sempre fui como muito, como se chama, hiperativo, assim se chama, e eu às vezes chegava na casa, tirava o balão, tirava meus sapatos, cambiava o sapato para outro deporte, outro balão, e me saía. E quando minha mamá queria levar gente à casa, em Brasil, a gente quer apresentar a casa toda. Mira, te vou mostrar as habitações de meus filhos. Mis hermanos, e quando minha mamá abria minha habitação para poder mostrar as visitas da casa, quando ela prendia a luz da habitação, ela de uma cerrava isso e quedava como, ai, que pena, assim, meu filho querido. Sabe, a luz, ela não desordenou minha habitação. Minha habitação já estava desordenada, aunque em el oscuro. A única coisa que a luz hizo foi revelar o que já estava já. Às vezes você chegou na igreja, vino para Jesus e de repente começou a dar-se conta de coisas que você jamais havia dado conta. Mira, pero por que eu hago isso? E isso não, que raro, como eu tratei, não sei o que. Não é que isso não existia, é apenas que a luz está chegando e está revelando coisas a nós que antes em la oscuridade não éramos capazes de ver. Antes eu fornicava, pastor, e não sentia nada, eu estava feliz. Hoje eu vou fazer-lo e depois me pongo a chorar, porque luz chegou e é impossível volver a viver fora desta verdade. A luz chegou, e se eu fuera esta persona, ou sendo esta persona, eu ia ser rápido em arrepentir-me. Se luz chegou e o conhecimento também já chegou, seja rápido em arrepentir-se. Rápido. Oh, sabe o que é a misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus não é a falta de juízo. Misericórdia de Deus é Deus alargando o tempo para que você se arrepienta hasta que o juízo chegue. Pero Ele vai chegar. Está alargando o tempo. Ele tem misericórdia. Está alargando o tempo, estendiendo o tempo para dizer: hijo, venga, que eu estou aqui, eu te quero quitar-te de aí. Pero quando venga o momento, já não há
solución ahí. Hay gente que quiere santificar el pecado. ¿Usted ya vio eso? Hay gente que quiere santificar el pecado. No, nadie aquí, en nombre de Jesús, en Brasil, por allá que pasan estas cosas. Pero apenas déjame predicar. Pero no estoy hablando de nadie. Pero allá en Brasil hay gente que quiere santificar el pecado. Es decir, así, no, él es casado, él tiene hijos, nosotros estamos en una relación fuera del matrimonio de él, pero yo voy a llevarlo a la iglesia, él va a aceptar a Jesús y vamos a vivir felices por siempre. Hay gente que piensa eso. Hermano, no va. No hay bendición de Dios en la oscuridad. Salga rápido de esta situación. Corriendo. No hay bendición de Dios en la oscuridad. Dios trabaja en la verdad. Y el día que él reciba a Jesús y la verdad llegue en el corazón, la primera cosa que este man, si verdaderamente recibió a Jesús, va a hacer es dejarte. Porque la verdad llegó y el arrepentimiento llegó también. No hay como santificar el pecado, porque la primera cosa que usted va a lidiar es con el arrepentimiento y con la luz llegando sobre esta situación y el convencimiento diciendo así: ya no puedo más seguir ahí. El cinturón de la verdad. ¿Están aquí conmigo? ¿Todavía me aman? El cinturón de la verdad, lo que está ajustando las otras cosas en el lugar y que nosotros no podemos dejar más pasar. No podemos más dejar pasar. Yo no voy a hablar sobre todos aquí, senão vamos a quedar mucho tiempo, pero yo voy a resumir y ir rápido. Segundo, ele habla também de la coraza de la justicia. En el mismo versículo ele vai dizer: cingiéndose ou mantenham-se firmes, ceñidos com o cinturão de la verdade e protegidos por la coraza de justicia. Quando a Bíblia habla, mi gente, sobre justicia relacionada al hombre, a Bíblia pode estar falando de duas situações, ou por lo menos duas situações que eu entendo aqui, falando de uma nova aliança. Em primeiro lugar, a Bíblia, quando habla de justiça relacionada ao homem, já pode estar falando sobre rectitud. Rectitud. Todos compreendem quando eu hablo rectitud? Uma correção, uma rectitud. Pero a Bíblia também, quando habla de justiça relacionada ao homem, ele já habla também de uma aceitação de la obra de Deus em nós ou para nós. Exemplo. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer: al que não cometeu pecado alguno, por nosotros Deus lo tratou como pecador, está falando de Jesus, para que em ele recibiéramos a justiça de Deus. Ou para uma outra versão vai dizer: para que em ele fuéramos hechos justiça de Deus. Em el seminário teológico Carisma, que vai chegar aqui em nome de Jesus, há alguém que quer comigo? Há uma matéria inteira apenas falando sobre isso. Justiça de Deus é o nome da matéria. Apenas para que podamos entender o que é esta realidade de ser justiça de Deus. E sabe o que é interessante, usando a ilustração de Pablo? Es que si el cinturón es lo que mantiene firme las otras partes de la armadura y sostiene tal vez una arma o algo, una espada o algo, la coraza es la parte de la armadura que protege las partes vitales, así se dice, las partes vitales del cuerpo. Sin la coraza, un guerrero sería fácilmente derrotado y muerto en la batalla, porque sus partes vitales estarían expuestas. Entonces la coraza es lo que está, o que representa una protección de vida. Sabe, mi entendimiento sobre eso, mi hermano, es que es vital para nosotros, para usted y para mí, que nosotros podamos vivir de verdad lo que nosotros confesamos.
É vital para nós, é caso de vida e muerte, que nós podamos praticar a fé que nós confessamos. É vital para nós, dentro deste entendimento que somos nova criação e que nossa vida hoje tomou outro rumbo. É vital para nossa caminhada cristiana entender que nós devemos ser coerentes com o que nós estamos creyendo. É vital para nós, irmãos, que nós podamos praticar lo que decimos, porque se nosotros no somos los que ponen en práctica lo que nosotros mismos estamos confessando em algum momento, nosotros vamos a estar débil. Se a palavra, o evangelho para nosotros é apenas uma confissão vazia, nosotros estamos completamente perdidos. Se isso não entra em nossas vidas e nós passamos a vivê-lo, ou passamos por lo menos buscar com toda a nossa força vivê-lo, irmão, isso não vale absolutamente nada em algum momento. Em Santiago capítulo 1, a partir do versículo 22, vai dizer: seamos oidores praticantes de la palavra e não oidores olvidadizos de la palavra, porque o homem que escute a palavra e não la põe em prática é semelhante ao homem que apenas mirou sua faz em el espejo, pero quando saiu de aí já não se acuerda de nada de lo que viu. Pero el homem que escute a palavra e la põe em prática, este é bem-aventurado em todo lo que hace. La bendición o el fruto está en la prática e não apenas em escuchar. Há alguém aqui comigo? A palavra de Deus vai dizer, eu creio que em Mateus capítulo 7, se não estou enganado, vai dizer sobre duas casas, uma construída sobre a roca e outra construída sobre a arena. Quantos se acuerdan de isso? E vai dizer que viene el viento, viene el tiempo malo sobre as duas casas. E sabe o que me chama a atenção neste texto? Vai dizer que ele que construiu, assim, ele que construiu sua casa sobre a roca é semelhante a um homem que escutou a palavra e la puso em prática. E o outro que puso sua casa, ou construiu sua casa sobre a arena, é semelhante ao homem que escutou, pero não puso em prática. Sabe o que passa aí para mim que é interessante? É que os dois escutaram. A casa não está sobre a roca apenas porque venimos aqui cada jueves e escutamos uma palavra e estamos blindados por ela. A casa está sobre a roca quando nós venimos, escutamos e salimos praticando. Se não é apenas arena. A gente que habla assim: ai pastor, pero por quê? Eu vou cada domingo, cada jueves, cada viernes nesse grupo de conexão, eu estou em todo. E por que isso? Sim, pero quanto de isso de verdade é realidade em sua vida? Há alguém aqui comigo? Quanto de verdade é vital para nós entender o que Cristo hizo por nós e viver em retitude com isso. É vital, senão nós morrimos. Terceiro, ele habla sobre calçados de la prédica del evangelho de la paz. Versículo 15: calçados com a disposição de proclamar o evangelho de la paz. Mi gente, deixa eu dizer algo: neste tempo não havia Adidas, não havia Nike, não havia botas, não havia Puma. Quantos sabem disso? Não havia o calçado bonito que você está aí vestido. E era necessário fazer sandálias, porque senão você não aguenta por tanto tempo com os pés desprotegidos. ¿sí? Em algum momento você ia começar a falhar, você não ia resistir a uma larga caminata, ou não ia resistir a uma grande batalha se tu não tienes os calçados bem puestos para poder permanecer firme aí.
Sabe, de la misma maneira eu entendo que se nossa vida, se nós recebimos aqui, pero isso não é uma fuente que depois está saliendo de nós, em algum momento nós vamos a morrer em nossa sequidão ou sequidade. Se todo o que eu hago aqui, ou se todo o que estou recebendo, isso não é para tocar a outros em minha vida, para alcançar algo, para que minha vida seja um testemunho vivo de lo que estou vivendo aqui, minha irmã, em algum momento vamos a estar débiles. Se nossa vida não é para glorificar ao Senhor, o que nós estamos recebendo, em algum momento não vai ser efeito em nós. Nós temos que estar calçados com as sandálias da prédica do Evangelho de la Paz. Mi vida é para proclamar o nome do Senhor, mi vida é para glorificar a Ele, é para señalar o reino. Pessoas ao redor mío vão a conhecer a Jesus. E minha casa vai señalar este reino. Mis hermanos, se nossa vida não é exposta desta maneira, em algum momento nós nos vamos a ver débiles. Quem aqui já ha hecho um viaje missioneiro em algum lugar? Quantos aqui? Algumas pessoas. E não é interessante que quando salimos a um evangelismo, quando vamos a um viaje missioneiro, muitas vezes a impressão que nós temos é que recebemos mais de lo que damos, que volvimos como mais lleno de lo que nós entregamos, porque isso hace parte de nossa caminata cristiana. É um exercício que não nos pode faltar. A gente que pergunta, por que vocês falam tanto sobre servir por algo maior? Porque minha irmã, isso hace parte de sua caminata cristiana, de la salud, de su crescimento espiritual. Isso hace parte. Por isso nós queremos que você haga parte de isso, que você se renueve dia a dia, entendendo o verdadeiro sentido de la missão, o porquê estamos aqui, o porquê nós lo hacemos. Glorificamos ao Senhor. Em quarto, e eu vou terminar aqui em el quarto, depois eu vou apenas cerrar. A palavra de Deus vai dizer, además de todo isso, versículo 16, tomem o escudo de la fé, com el qual podem apagar todas as flechas encendidas del maligno. Eu vou ler uma vez mais. Efésios 6:16 vai dizer, además de todo isto, tomem o escudo de la fé, com el qual podem apagar todas as flechas encendidas del maligno. Mi gente, o escudo de este guerreiro, ele era um escudo que alguns vão dizer que era um escudo mais grande. Não era apenas um escudo pequeno, sino que ele protegia al guerreiro, a la persona que está lutando, pero protegia também as outras partes da armadura. E este escudo, ele significa nossas convicções bem firmadas, nossas certezas em Deus bem arraigadas. E aqui eu quero permanecer um pouquinho e ministrar algo em você, a você. Nossas convicções bem guardadas em Ele. Eu falei há um tempo atrás sobre permanecer firme e permanecer firme na palavra. Eu falei também sobre estar arraigados em la palavra. Sabe, eu creio que esse é o mensagem que nós não hemos podido sair de aí. Como estão nossas convicções em Deus? Como está a firmeza de la confissão de nossa fé? Que nos falta entender verdadeiramente sobre o que Jesus ha hecho por nós, e que talvez nós todavia estamos dudando e sem entender. Hoje eu te vou perguntar de maneira bem clara: será que seu conhecimento e fé está completamente arraigado em la palavra e em el Senhor,
al ponto que nada mais vai hacerte mover de este lugar onde está. Sabe por que, meu irmão, eu estou insistindo nisso? Porque como nós outros vamos a ser usados poderosamente em Deus, se há coisas todavia básicas para nós outros que todavia não é uma certeza. Como nós outros vamos aclamar por avivamento? Como nós outros vamos aclamar para ser usado como igreja por el Senhor? Se todavia temos dúvida quando alguém habla algo sobre qualquer bobada. Estão entendendo aqui? Como nós outros vamos a dizer, Deus através de nós outros usa-nos e flui. Se há qualquer momento, qualquer cosita que é lançada em nós outros já começamos a dudar. Se qualquer circunstância para nós outros nos hace desanimar, se nós outros não temos segurança em lo que Deus está fazendo em nossa vida. A palavra de Deus vai dizer em livro de Santiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, vai dizer: se a alguno de ustedes le falta sabedoria, pídasela a Deus, e Ele se la dará, pois Deus dá a todos generosamente, sem menospreciar a nadie, pero que pida com fé, sem dudar, porque quem duda é como as olas del mar, agitadas e levadas de um lado ao outro por el viento. Quem é assim, não pense que vai receber coisa alguma del Senhor. É indeciso, inconstante em todo lo que hace. Como nós outros vamos a pedir, convencidos por Deus, dizendo assim: Deus, leva-nos a um nível mais e llena-me de tu Santo Espírito. Se todavia há questões básicas em minha vida cristiana que todavia eu pongo em dúvida por qualquer bobada. Há crente comigo aqui hoje? Meu irmão, eu vou dizer algo. Eu he orado para que Deus nos dê experiências com Ele. Entenda, eu he orado para que Deus nos dê experiências com Ele. Não para que nossa fé seja basada e cimentada em experiências apenas. Não é por isso. Nossa fé é que está basada e cimentada em la palavra. Sabe, pero muitas vezes são as experiências em nossa humanidade que nos testifica de lo que a palavra está dizendo. Eu me acordo que eu estava em el seminário, já contei isso muitas vezes, eu estava em el seminário aprendendo sobre lo que era fé e vivendo na novidade de vida. Havia derrado 12 empresas em Rio de Janeiro, estava comendo arroz e arroz todos os dias. E eu passei a outro departamento sem ter nada, e eu me acordo que em algum momento se terminou a plata, se acabou a plata, e eu aprendendo sobre fé, e eu chamava a minha casa, a meus papás, a dizer assim: uau, eu sei, estou aprendendo algo incrível sobre fé. E eu dizia a minha mamá predica desde que eu nasci. Eu, como do ninho, eu ia a igrejas, viajava com minha mamá porque já tinha que predicar, e eu estava sentado em la banca, e depois tinha que ser corrigido em la casa porque minha irmã e eu hacíamos como muita bulla. Isto foi minha niñez. Sabe, e eu chamava minha mamá, eu dizia algo: você jamais me ensinou sobre o que era fé. Eu estou vendo fé desde outra perspectiva. A fé é isso. E eu começava a predicar por telefone a minha mamá. E eu me acordo que em poucas semanas, quando eu estava aprendendo sobre fé, meu professor era o pastor Leonardo Capuchin, que é nosso líder aqui, nosso pastor. E mientras ele ensinava sobre isso, eu saía da classe chorando, eu saía da classe, uau, rompida em 1000 pedaços. E eu me acordo um dia que minha plata acabou. Se acabou. Alguém sabe o que é quando a plata se acaba? Então, se você entende o que eu estou dizendo. Se acabou. E que eu hice? Que hice eu? Chamei a minha mamá. Eu, mamá,
Vamos a conversar. E como está aí, aprendendo muito sobre fé? E eu, sim, mamá, ha sido uma bendição, mas hoje eu tenho algo muito em sério para falar contigo. E Deus sabe que é? A fuente se secou. A fuente se secou, já não tenho plata, não tenho nada, não sei o que vou fazer amanhã, não tenho nada. E minha mamãe me disse assim: hijo, tu não estás todas estas semanas aprendendo sobre fé? Então chegou o momento de praticá-la. E colgou o telefone. Ei! Eu fui para a escola, eu quedava orando, allá al dia seguinte eu regressei, uma pessoa que eu jamais vi em minha vida se acercou a meu lado, e eu chorando, pero de hambre, de todo. Senhor, habla comigo, Senhor, habla comigo. Uma pessoa que eu não conhecia, pediram para que ele pudesse orar por algumas pessoas, ele vino orar por mim, e ele disse assim a mim. E neste momento começou a orar em outras, orar. E ele me disse: Ramiro, lo que tu estás necessitando para permanecer aqui, o Senhor te vai contestar todavia esta semana. Isso era jueves. Al dia seguinte me chamaram para um emprego allá. Agora eu te vou perguntar algo. Como alguém me vai dizer que não é verdade lo que eu já vivi com Deus? Está aqui. Mi fé está em la palavra. Pero uma vez que a experiência vino e respaldou a palavra, irmão, eu vou dizer, irmão, como você me vai dizer que Jesus é uma mulher, que Deus tem uma esposa, que todo está malo, que você está aqui? Não há mais espaço. Se acabou. Se cerrou. Eu he orado para que Deus pueda respaldar sua palavra em nosso meio. Prepárate. La semana passada eu estava aqui, eu vou terminar aí. La semana passada eu estava aqui e um muchacho me chamou ao final e disse assim: pastor, eu necessito conversar contigo. Este muchacho, ele dança. Ele não está aqui hoje, não sei se está. Ele dança. Ele baila. E ele hace, lo que hace, ou sua maneira de sostener-se, era bailando. Ele participa de um grupo e ele baila e ele dança. E ele disse assim: pastor, eu necessito contar-te algo que passou há algum tempo. E ele me disse assim: pastor, eu estava há já mais de um mês com minha rodilha danhada, sem poder bailar. E eu não conseguia bailar e nada disso, não sabia mais o que fazer, estava sem plata, sem recursos. Eu me vim aqui a um serviço mais profundo o jueves, ele me contou aqui, sentado comigo. Eu me vim aqui a um serviço o jueves em el mês X. E de repente você começou a falar sobre pessoas que necessitavam sanidade aqui. Pediu para que as pessoas levantaram a mão e pudieran poner as mãos sobre onde estava danhado. Ele disse: eu puse as mãos aí em minha rodilha já um mês sem poder fazer movimento bem. Ele, pastor, quando eu puse as mãos, eu senti como um fogo em minhas rodilhas. Começou a queimar minha rodilha. Uma pessoa nova aqui na igreja. Começou a queimar minha rodilha, queimar minha rodilha. Eu me fui à casa. Quando chegou ao outro dia, eu me levantei e já não havia nada mais. E neste dia eu comecei a bailar de novo. Deus vai respaldar com señales lo que nós todavía não fomos convencidos apenas por la leitura. Prepárate. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Ponga-se sobre seus pés. Se tu puedes, levanta tus manos aí onde está. Nós não seremos mais abalados, seremos inamovíveis. O Senhor está preparando corações inamovíveis neste lugar. Pessoas que verdadeiramente creem em Ele. E que o inimigo, quando chegar para atacar nossas vidas, se vai dar com a cara na porta. Ele não vai ter mais poder e espaço em nossa vida, em nós, em nossa família.
porque vamos a estar completamente comprometidos com a palavra e com o Deus da palavra. Nós vamos a estar completamente atentos a Ele. Nós vamos a estar completamente comprometidos com Ele. Nós vamos a estar seguros por las Escrituras, pero também seguro por um Deus vivo, que está obrando e actuando em nossas vidas, hermanos. E chega o tempo que nós somos, assim como ha dicho aqui em Santiago, como os que quedam flotando. Estou buscando uma solução aqui, pero puede que a solução venga de outra parte. Não. Eu creio em Jesus com toda a minha força, e Ele é minha salida. Seja allá ou seja esperando mais allá, é Ele quem vai ser. Nós vamos a ser como Job, que mirando a Ele, mirando as llagas, mirando as heridas, mirando todo o que foi roubado de Ele, aún assim, Ele foi capaz de dizer: eu sei que mi Redentor vive, e por fim Ele vai levantar-se sobre a terra. Não há circunstância que me vá quitar de isso. Não há circunstância que me vá quitar desta posição, meus irmãos. Quando entendamos isso, ou quando entendemos isso será uma explosão.